Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal da PLP Digital. Eu sou o Bruno Eduardo e nesse vídeo nós vamos conversar sobre algo muito importante, que é a mentalidade. Olha só que interessante isso. Existem muitas pessoas que são muito bons tecnicamente, dominam tudo o que fazem, seja como expert ou como estrategista. São muito bons tecnicamente, mas não performam, não conseguem ter o resultado que tanto trabalham para ter, não conseguem performar, não conseguem alcançar as suas metas. Por quê? Mentalidade. De nada adianta você ser o melhor tecnicamente e não ter desenvolvido, não ter expandido, não ter renovado a sua mentalidade. Você precisa entender o seguinte: você só vai chegar na realidade que você quer chegar, só vai alcançar o alvo que você quer alcançar se você acreditar, enxergar e viver isso dentro de você primeiro, na sua mentalidade. Se você duvidar, você pode ser o melhor do Brasil naquilo que você faz tecnicamente. Você não vai chegar. Então, é por isso que primeiro o CPF cresce, ou seja, a pessoa, e depois o CNPJ cresce, que é a empresa, tá? Pode até acontecer de ter um pico assim, ó, de vendas, faturamento e a empresa estourar. Mas se o empresário não mudar o CPF dele, daqui a pouco ele trava. É o que mais acontece com as empresas, seja no digital ou fora dele. Ela cresce, o empresário não sabe o porquê cresceu, ela para de crescer, pior, ele não sabe o porquê que parou de crescer. Isso acontece muito. Então, para que não aconteça com você, a sua mentalidade ela precisa ser desenvolvida diariamente para que o seu CPF cresça e quando o seu CNPJ crescer, ele ser uma consequência de quem você cresceu como pessoa. Dessa forma, você nunca vai travar o crescimento da sua empresa e do seu negócio digital. E ele vai ser cada vez mais lucrativo. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês qual foi a mentalidade que eu precisei desenvolver em um projeto lá de 2022, que a gente vendeu R$357 mil nos 2 meses mais difíceis do ano. Olha só que interessante. A gente começou a vender no final de outubro. Nesse período, o Lula tinha ganhado a eleição para presidente. E aqui eu não estou falando de política, tá? Não importa qual seja a sua opinião política. Eu estou te explicando o cenário. O Lula ganhando a eleição naquele período mudou muitos comportamentos no consumidor brasileiro que compra e deixa de comprar. Então isso influenciou. Fora isso, novembro teve Copa do Mundo. Naquele ano a Copa do Mundo foi no final do ano e não no meio. Então tinham dias de novembro que tinha jogo do Brasil, aí não tinha como trabalhar, ninguém estava nem aí para nada, porque tinha jogo do Brasil na Copa do Mundo. E dezembro chegou Natal e Ano Novo. Ou seja, do final de outubro ao final de dezembro, que dá 2 meses, foi a pior época de 2022 para vender qualquer coisa nesse país, seja digital ou não. A pior época, galera. Nossa, mas assim, ó, tava difícil para todo mundo, tava dando trabalho para geral, tava complicado. E mesmo assim nós vendemos R$357 mil, fizemos uma imersão em dezembro para mais de 40 empresários e fizemos história. Por quê? Porque desenvolvemos a mentalidade que era necessária para superar aquele desafio que a gente estava enfrentando por motivos exteriores, por motivos que jogavam contra nós, mas mesmo assim todo o nosso time desenvolveu a mentalidade certa e necessária para conseguir ter esse resultado naquele período tão ruim do ano. E qual foi a mentalidade? Primeira coisa, a gente definiu que iríamos fazer
o que precisava ser feito. Tem uma frase que você já deve ter escutado, que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Esse foi o nosso primeiro combinado. Nós vamos fazer o que precisa ser feito. Então, por um período, dormíamos tarde, acordávamos muito cedo, trabalhávamos de fim de semana, às vezes até tarde da noite, porque era o que precisava ser feito. Segundo ponto, nós definimos que, além de trabalhar a nossa mentalidade, nós traríamos também saúde para os nossos corpos. Então nós queríamos, mesmo assim, trabalhando muito, não viver sem qualidade. Então nós começamos a fazer atividade física todas as manhãs antes de começar a trabalhar. Nós mudamos a nossa alimentação para ser uma alimentação o mais saudável possível, que nos desse energia para o nosso corpo, porque precisaríamos trabalhar mais horas do que o normal. Então, fazer atividade física pela manhã, antes de ir para o escritório e começar a trabalhar, e ter uma alimentação saudável que trouxesse energia para o nosso corpo, e dessa forma nos desse qualidade, mesmo a gente trabalhando pra caramba, foi também outro ponto que a gente definiu na nossa mentalidade que seguiríamos. Terceira coisa que nós definimos: todo dia era o dia 1 e todo dia era segunda-feira. Então, por mais que a gente soubesse que não era dia 1 e não era segunda-feira, porque tinham os outros dias da semana, do fim de semana normal, na nossa mente era, na nossa mentalidade, do final de outubro ao final de dezembro, todo dia era dia 1 e todo dia era segunda-feira. Então, como que a gente trabalhava? Dessa forma, com a empolgação do primeiro dia, com o comprometimento da segunda-feira, independente de qual dia da semana era, ou qual dia do projeto era, porque na nossa mentalidade nós sabíamos que todo dia era dia 1 e era segunda. Então a nossa entrega ela era proporcional ao dia 1 e à segunda-feira de um projeto. Isso também nos ajudou muito. Outro ponto que a gente implementou foi, a gente até deu um tema para isso, que se chamava Virando o Jogo. Era uma época que todos que trabalhavam no projeto precisavam fazer dinheiro porque tinham seus compromissos a serem pagos e precisavam ser pagos naqueles meses. Então a gente definiu assim, olha, financeiramente nós estamos perdendo. Então vamos virar o jogo? Vamos pagar tudo que tem que ser pago e ainda ter dinheiro para terminar o ano bem e começar o próximo ano bem? Vamos, todo mundo concordou. E aí a gente começou a trabalhar, não mais pensando no que tinha que ser pago, não mais pensando em terminar o ano com dinheiro e começar o próximo com dinheiro, nada disso. A gente foi trabalhando, eu vou virar o jogo, vou empatar e depois eu vou virar o jogo. Então a cada dia a gente estava indo em busca da virada. É por isso que a gente começou o projeto com R$0, precisando de dinheiro para virar o jogo, e finalizamos esses 2 meses na época mais difícil de 2022, tendo faturado R$357 mil, tendo feito dezenas de vendas e uma imersão presencial de 2 dias para mais de 40 empresários em Alphaville. Por quê? Porque nós instalamos essa programação mental e vivemos ela todos os dias, dentro da nossa mente e fora com o nosso corpo. Aí, meus amigos, não teve outro cenário a não ser o resultado. Nós terminamos o ano com um ótimo faturamento, com lucro, pagando o que nós tínhamos que pagar, com dinheiro em dezembro e com dinheiro em janeiro, ou seja, terminamos o ano bem, começamos o outro ano bem, e olha só que engraçado, em janeiro o nosso faturamento foi 1,6 milhões,
Então a gente veio de 2 meses trabalhando muito na pior época do ano e fazendo um ótimo resultado. E no mês seguinte, que foi janeiro, nós pegamos esse resultado de 2 meses e fizemos 4 vezes a mais. Por quê? Nossa mentalidade estava ainda mais forte. A gente descobriu, se fizemos 357 mil, nesse cenário aqui, ó, com todos os desafios que a gente tinha, imagina o que a gente faz agora em janeiro. Aí pronto, explodiu. Por quê? A mente, ela estava cada vez mais forte. O padrão mental, a mentalidade, estava cada vez mais de vencedor, de campeão. Aí não teve o que fazer. Foi empilhamento de um resultado maior do que o outro, mês após mês. Porque é isso que a mentalidade traz. Então, se você quer ter um resultado diferente do que você tem hoje, não foque só em se desenvolver tecnicamente, mas desenvolva também a sua mentalidade, porque tem um grande risco do resultado que você queria ter hoje e não tem ainda, ser por conta da sua mentalidade, que ainda está pequenininha, travada, não expandiu, não renovou, não se desenvolveu. Às vezes, tecnicamente, você já tem tudo que precisa, não está faltando mais nada, mas está faltando isso aqui, ó, virar a chavinha que abre a porta que você precisa que abra. E se você quiser ter um contato mais perto de mim e aprender não só mais sobre mentalidade, mas também como criar o seu curso online e vender ele todos os dias na internet, clica no primeiro link da descrição desse vídeo e vem conhecer a comunidade Prosperidade Digital. Vai ser um prazer te explicar como ela funciona e quem sabe você se torne um novo membro ou uma nova membra da nossa comunidade.